Sérgio, e este novo elemento que também vai apresentar a demissão é pelos mesmos motivos, por não sentir apoio da direção, nomeadamente nesta questão da Assembleia? Antes de mais, só uma pequena nota, não é garantido que apresente a demissão, é algo que está a ser ponderado nesta altura, pode acontecer. É obviamente alguém que está solidário com a decisão do Rui Pereira e pode ser por aí, mas atenção que, reafirmo, não é uma decisão tomada, é uma decisão que está a ser pensada por esta altura e que não será do Vice-Presidente, porque se fosse o Vice-Presidente da mesa da Assembleia Geral, os estatutos do Benfica obrigariam imediatamente a eleições, pelo menos para o órgão, apesar de não ser muito claro, mas obrigariam eleições para o órgão, para a mesa da Assembleia Geral. Portanto, é o que se pode, é o que eu posso dizer nesta altura, porque ainda não é certo que vá acontecer essa demissão. É certo, sim, José Calado, a demissão de Rui Pereira, numa carta que a CMTV teve acesso, uma carta muito dura para a direção e para Luís Filipe Vieira. Rui Pereira aponta, nomeadamente, faz questão de dizer que não sentiu o apoio do Presidente, poderia ter dito só a direção, mas fez questão de dizer o Presidente. Está mesmo instalado um cenário de crise institucional dentro do Benfica? Acho que sim, infelizmente. Quando o clube mais precisa de estabilidade é quando a instabilidade surge, e a instabilidade de todos os lados. Deixa-me dizer-te que este é um assunto, para mim é um assunto peculiar e acima de tudo difícil de abordar. Porquê? Porque está em causa o Benfica, está em causa acima de tudo uma fratura que existe no clube e que tem existido imensas, e mais uma fratura que existe no clube. E acima de tudo está em causa, eu gostava de perceber, a sério, e gostava de algum dia se calhar ter estas duas pessoas sentadas, Luís Filipe Vieira e Rui Pereira, porque um é o presidente do clube que eu amo e que eu adoro, e outra é uma pessoa com um caráter inabalável que eu respeito imenso, que é o Rui Pereira. E certamente teve que haver algo, porque Rui Pereira é uma pessoa que gosta muito do Benfica. Gosta muito do Benfica e é uma pessoa muito séria, que tem um caráter inabalável, não se deixa influenciar por A, B ou C e tem realmente uma maneira de estar muito objetiva e muito concreta daquilo que ele quer e daquilo, se calhar, que é a sua vivência na sua vida. Por isso, para mim, eu gostava de saber todos os pormenores, não sei todos os pormenores, sei que há uma Assembleia Geral marcada para dia 3 de junho, para dia 3 de julho, sei que essa Assembleia já tinha sido marcada para dia 26, mas que no dia 25 também seria um dia que, entre aspas, Rui Costa e Luís Filipe Vieira não poderiam, se calhar... A Assembleia ficou marcada para 3 de julho, sim, a primeira data era 26, mas como a equipa regressa no dia 26, foi optada a data dia 3 de julho. Então não havia... Eu creio que não está marcada sequer a Assembleia Geral, e peço desculpa interromper. Dia 3? Não ficou marcada oficialmente. Não ficou. Sim, mas agora está marcada entre aspas para dia 3 de julho. Era a intenção de Rui Pereira, por aquilo que sabe, mas a primeira data... não foi feita a convocatória para a Assembleia Geral, portanto, neste momento não há Assembleia Geral do dia 3 de julho. Mas a primeira data era no dia 26. 26, sim, depois 3 de julho. Mas depois não coincidia, entre aspas, com elementos também da direção e então foi... Acho que tinha a ver e se permite escalar, desculpa lá, aquilo que, o entendimento que havia da parte da direção é que dia 26 é o dia em que o Benfica, a equipa de futebol começa a trabalhar no Seixal. E Luís Filipe Vieira e Rui Costa queriam estar junto dos jogadores. Entendia-se que não seria um bom dia para fazer a Assembleia Geral, porque é um dia de futebol e tudo mais. E no dia 3 também a direção do Benfica entende que não é um bom dia, porque é a altura em que vai começar o Benfica a subscrição de um empréstimo obrigacionista que vai ser feito em julho. Isso mesmo. Estás a ver como estás informado, Sérgio? Claro, às vezes sei umas coisas a calar. Sabes, eu sei que sabes. Estás a ver como estás informado. Tiraste umas palavras da boca. Mas é isso, sim, tem a ver com o empréstimo obrigacionista e o Benfica considera, a direção neste caso, considera que podia ser prejudicial algum tipo de tumulto na Assembleia Geral. Tenho imensa pena que Rui Pereira tenha pedido a sua demissão. É uma pessoa que eu aprecio e gostei muito que ele estivesse no Benfica. O Benfica, sinceramente, acho que precisa de pessoas, se calhar, como o Rui Pereira, que encarem as coisas pelo seu benfiquismo e que, acima de tudo, não se deixem influenciar por ninguém, que tenham as suas opiniões e as suas decisões e que, acima de tudo, respeitem os sócios do Benfica. Eu acho que isso é o essencial, é respeitar a vontade dos sócios do Benfica, independentemente de tudo o que aconteça, mas, acima de tudo, a vontade dos sócios tem que ser soberana e, por isso, este é um assunto que a mim me deixa, de alguma maneira, triste. Porquê? Porque abala o universo benfiquista, abala o Benfica internamente, não é? Ou seja, estamos naquilo que nós chamamos, entre aspas, o defeso
e continuamos a falar do Benfica por razões negativas. Antes falávamos por maus resultados desportivos, agora falamos por quebras e, acima de tudo, fraturas na própria direção, e isto não cria estabilidade nenhuma a um clube que vai estar muito dependente nesta próxima época de uma entrada na Liga dos Campeões. Ou seja, e já lá iremos a outro assunto. Este é um assunto, obviamente, que cria instabilidade, por um lado. E depois, quando Jorge Jesus quer iniciar uma nova pré-época, quando a direção, se calhar, está centrada naquilo que é as contratações também para uma nova pré-época, surgem todos este tipo de problemas que não dão tranquilidade ao clube. Vamos ver se vamos ter novos desenvolvimentos nesta questão. Agora, eu só queria deixar bem vincado o respeito que eu tenho pelo Rui Pereira. Obviamente, o clube que eu amo está a passar por dificuldades, porque isto para mim são dificuldades. As dificuldades não são só as financeiras, e o Benfica nesse aspecto é um clube estável, graças a Deus. As dificuldades a nível interno muitas vezes são piores, porque criam fraturas que são difíceis depois de que o clube comece novamente a reorganizar-se. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos, espero que sejam boas, mas neste caso a saída de Rui Pereira para mim, sinceramente, é um aspecto negativo. Rodolfo, Rui Pereira sai argumentando que não sentiu o apoio da direção para a realização desta Assembleia Geral. O Benfica, entretanto, desmente esta versão. Ou seja, só uma das partes poderá aqui estar a dizer a verdade. Fizeste a pergunta, respondeste, André. É lógico, se o Rui Pereira diz uma coisa, a direção do Benfica, encabeçada pelo seu presidente, diz outra, alguém está a mentir. Portanto, eu penso que o Calado fez uma análise correta, que não há muito a acrescentar ao que ele diz. Eu, se fosse benfiquista, estava neste momento muito apreensivo, porque é o terceiro presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica que pede a demissão, terceiro. Portanto, alguma coisa... Sendo que um era da SAD, Luís Nazaré do clube, agora Rui Pereira do clube, e também houve damas da SAD, da Assembleia Geral da SAD. É verdade, sim. Só que eu acho que são problemas a mais para o Benfica. Pronto, se calhar vamos falar daqui a bocadinho de outras situações. Um outro benfiquista com 27 anos, uma pessoa que também, portanto, neste momento está a ferir de morte não só o presidente do Benfica como o Benfica. Portanto, acho que na realidade eu, se fosse benfiquista, mas não quero dizer isto, mas se isto se passasse no Futebol Clube do Porto, estava muito, muito apreensivo. Não, mas imagina, neste caso, é um caso sui generis, porquê? Porque a primeira data era uma data que ia começar os trabalhos da pré-época. Esta data do dia 3 também é aquela questão do empréstimo obrigacionista. E isto, obviamente, nunca é bom para o Benfica. E aquilo que tu estás a dizer é uma realidade. Quando começam a existir este tipo de situações dentro de um clube, nós começamos a equacionar onde é que o Benfica vai ter estabilidade novamente neste novo ano. E quando nós olhamos para aquilo que é um futuro daquilo que nós queremos do Benfica, e começamos a ver como as coisas estão a começar, porque isto é como nós às vezes costumamos dizer, o pau que nasce torto dificilmente se endireita, certo? E eu espero bem que isto acabe de uma vez por todas, porque senão, já o disse aqui várias vezes e vou reafirmar, senão o Benfica para o ano novamente vai ganhar bola e depois vai haver ainda mais contestação e não vamos passar disto. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que toda a gente vai ser criticada, o trabalho de toda a gente é posto em causa e todos estamos a perder com isso. Porquê? Nós que sofremos por fora e depois aqueles que trabalham no Benfica sofrem a nível interno. Otávio, devem os benfiquistas estar preocupados com esta situação? Eu penso que sim, os benfiquistas têm que estar preocupados com tudo aquilo que passa à sua volta. E não só os benfiquistas. Repara, Andreia, que eu quero aqui manifestar a minha solidariedade ao Vítor Pinto e ao Sr. Capristanos, que efetivamente por emitirem a opinião que não agradou a alguns, foram visados de uma maneira ignóbil, triste, inclusivamente por alguém que se identifica ou que se começou a identificar muito recentemente, após eleições, como um apoiante do Noronha. Eu não estou a referir-me ao seu cunhado, àquele que meteu a ação. Estou-me a referir a outro. Mas é triste. Portanto, isto está este amedrontar os comentadores, exercer coação sobre eles. Efetivamente é muito triste, é muito desagradável. Agora vou ao que me perguntou Andreia. Naturalmente que há estas situações, conheço o Dr. Rui Pereira, tenho por ele a maior estima, a maior consideração, conheço há muitos anos, és foi ministro da Administração Interna.
Como disse, é um homem com um sentido de responsabilidade elevado. Mas, se olharmos aqui para as datas que efetivamente foram propostas, é óbvio que elas, de alguma maneira, não se coadunavam com aquilo que, efetivamente, o dia 3, que é o dia Empréstimo obrigacionista. Empréstimo obrigacionista e também com a apresentação, são duas datas que, na minha opinião, e penso que não só, não são datas manifestamente convenientes. Portanto, terá que haver objetivamente qualquer outra situação. O Dr. Rui Pereira, como disse, e volto a referir, tem muita estima, muita consideração, é um homem que merece o respeito de todos nós. O Benfica precisa de estabilidade como qualquer outro clube, e tem que procurá-la e tem que consegui-la. Agora, espero que nós voltemos a falar também daquela posição tomada e que ontem à noite no sábado à noite foi debatida aqui na CMTV. Num especial, eu gostaria que efetivamente e já lá vamos também nós podemos dar opinião aí e se repararmos, desde que houve eleições, nunca mais houve paz do Benfica, uma derrota estrondosa de um grupo organizado que efetivamente está mesmo organizado e toca em sintonia. Muito bem, já voltaremos